Meus amados irmãos, abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Eu vou ler aqui. Do verso 5 em diante a gente vai estar lendo. Amém? Em nome de Jesus. Acompanhe comigo, que diz a palavra de Deus assim. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto deles um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: venha, vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E você diz amém, e pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero dar um tema a essa palavra, que é a fé que chamou a atenção de Jesus. A fé que chamou a atenção de Jesus. Chamou a tal ponto do Senhor Jesus, como nós lemos, ele ficou maravilhado, ele se maravilhou. Está escrito, nós acabamos de ler. E maravilhou-se Jesus no verso 10, ouvindo daquele homem. Essa história, irmãos, que está em Mateus e também está em Lucas, no capítulo 7, do verso 2 ao verso 10. Em Mateus, nós vemos que diz que um centurião esteve diante de Cristo. Mas em Lucas, o doutor, o médico, Lucas, ele já narra que este centurião, ele chamou alguns dos anciões, amigos, pessoas íntimas deles, pessoas que tinham influência na questão judaica e que era muito próximo dele e tinha respeito e um carinho por ele. Em Lucas diz e narra que ele mandou esses até Jesus, porque ouviu falar que Jesus estava naquele lugar, próximo dali, e ele se compadecia do seu criado. Era um homem, apesar de tudo, ele tinha um carinho por alguém que a sociedade no tempo era muito jogado de lado, ninguém desprezava, mas ele não, ele tinha carinho, como nós lemos, ele era muito chegado. E essa história narra justamente sobre isso, porque em Lucas diz que eles foram até Jesus e falaram dele: mestre, tem um assim, o centurião assim, ele é uma pessoa assim, ele construiu a sinagoga, ele adora, ele ama o povo de Israel, ele ama o Deus de Israel, ele faz isso, ele faz aquilo, e começaram a pedir, ou seja, interceder. Quando nós intercedemos por alguém, que você é uma pessoa que vive e crê nesse Senhor Jesus que nós servimos, e alguém chega para mim e você, e pede para que a gente ore por algo, na verdade, nós estamos falando com Jesus, e de uma certa forma, nós estamos entregando ao Senhor uma petição de alguém. É uma oração. Por isso devemos orar um pelos outros. Não podemos parar. Intercedendo, no sentido de orar ao Senhor.
Porque quando nós oramos aquele que é o único intercessor entre Deus e os homens, e ele ouve, grandes coisas acontecem. Então, era como ele tivesse ali. Por isso eu gostei aqui de Mateus. Embora não tivesse, mas é como se ele tivesse, porque tudo que eles falaram foi o que o centurião mandou. Aí diz a palavra, irmão, narra essa história desse centurião romano, que se aproximou de Jesus em Calcutá. Esse relato foi algo maravilhoso e é muito rico para que nós venhamos aprender sobre a questão de fé, nesse tempo também de hoje, porque fala justamente sobre isso. Ele fala não só da fé, mas ele fala também da autoridade de Cristo, e ele fala do enxerto, da inclusão ao reino de Deus, através de Cristo, enxertado nele. E a gente, quando vê isso, a gente vê que ele descreve um encontro extraordinário entre Jesus e um centurião, que representa não apenas uma autoridade militar que tinha poder, tinha destaque na sociedade, tinha respeito por todos que o cercavam, e era uma pessoa que tinha uma autoridade que todos podiam ver claramente. Ele era alguém muito importante. Mas também a fé desse homem, uma fé genuína que superou barreiras culturais e sociais da época. Ele foi muito além. Quando nós analisamos esse versículo, nós podemos discernir os princípios importantes sobre a fé, que opera em nós, através de nós, uma fé maravilhosa em Cristo, e que devemos, todos nós, ter essa fé e termos esse relacionamento com o Senhor Jesus, reconhecendo a autoridade de Deus e divina através de Cristo. Quando nós, irmãos, oramos, e às vezes a gente ora por algo, amado, se a gente não tiver fé, ela não passa do teto. Nós temos que entender que o Senhor, Ele é um Deus poderoso, e Ele tem toda a autoridade para fazer tudo que nós, irmãos, não podemos fazer, mas Ele pode. Ele pode fazer um impossível quando eu e você nos deparamos com o que é impossível para nós. Mas quando nós temos uma fé, sabe? Uma fé, irmãos, que quebra barreiras, vai além, esta fé muda o quadro das coisas. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Que nós, quando orarmos, sabermos verdadeiramente, sem tutubiar, nem, sabe, olhar para um lado para o outro, saber que o Senhor tem toda a autoridade, tudo que Ele pode fazer, Ele faz. Ele é Deus. Quando nós olhamos versículos 5 e 6, nós ouvimos isso. Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, pedindo-lhes ajuda. Pediu ajuda a Jesus. Então, neste primeiro ponto, nós podemos observar a atitude deste homem tão importante, uma atitude, sabe, de alguém que quando chega diante do Senhor, Ele nos ensina algo que a gente precisa. Tem pessoas, irmãos, que às vezes entra para falar com o Senhor, o Eterno, entra de uma forma, irmão, parece até que não reconhece que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que a gente tem que estar, sabe, recebendo dele, entrando na sua presença com toda humildade,
com toda reverência, com todo temor, para que o Senhor, irmãos, possa olhar para nós e ver em nós uma fé que agrada ao nosso Deus. Ele não se aproximou como um homem de poder, não se aproximou como uma autoridade conhecida, mas como alguém que reconheceu a sua necessidade. Amado, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou orar a Deus, colocando como se Deus tem que fazer para mim alguma coisa. Deus não tem que fazer nada. Deus é Deus, apesar de qualquer coisa. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Se acontecer, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele é Deus. Se eu for atendido, Ele é Deus. Se Ele não me atender, Ele é Deus. Ele nunca deixará, amado, que nós venhamos olhar e colocar Deus assim na parede, que isso acontece. Tem muitas pessoas fazendo isso. Porque quer, porque isso, porque aquilo. E quando não recebe de Deus algo, faz biquinho e vai embora. Abandona os mananciais das águas vivas por causa da petulância, da arrogância. E este homem, apesar do seu poder, ele reconhece que ele não tem essa autoridade acima de um Deus tão maravilhoso e tão poderoso. Ele reconhece a sua necessidade. Aqui nós podemos falar, irmãos, sobre a importância de reconhecer as nossas limitações quando buscarmos a ajuda em Deus. A gente buscar uma ajuda no Senhor, pedir ao Senhor, reconhecendo que nós necessitamos a cada dia que Ele nos fortaleça na nossa caminhada. O centurião, apesar da sua posição alta, ele se coloca de maneira humilde diante de Cristo, mostrando que a verdadeira grandeza está em reconhecer a sua dependência nesse Deus tão maravilhoso, esse Deus grande que nós servimos. Não é porque eu faço, eu toco, eu canto, eu louvo, eu prego, achar que a gente tem, irmão, não, a gente tem que achar que o Senhor é que está no controle de tudo. Cabe a nós orarmos com fé, e é uma fé que vai além dos nossos limites. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. No verso 7 e 9, ele reconhece a autoridade de Jesus. Jesus ficou ele ficou maravilhado, nós lemos aqui. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Então o centurião, contudo, ele respondeu ao Senhor. Olha o que ele diz. Reconhece. Ele podia, a casa dele deveria ser maravilhosa. O homem tinha dinheiro. Ele poderia, agora eu vou ostentar, mandar esse Jesus entrar na minha casa. Mas ele reconheceu que não é a riqueza que ele possui, não é a sua posição social ou a sua autoridade, não, nada disso. Ele reconhece e diz: eu não sou digno de que entres em minha casa. Amado, ele disse isso, mas apenas diga uma palavra, Senhor. Olha que coisa. E o meu servo será curado. Ele falou isso. Ele vem falando, irmãos, para Jesus, dizendo, mostrando a todos que estavam em volta, diz: olha, esse aí reconhece a minha autoridade. Ele reconhece uma autoridade que não é nesse plano terrestre, não é de governadores romanos ou reis da terra, mas é uma autoridade que vem do Pai, o Deus Todo-Poderoso, que envergou sobre ele toda a autoridade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos, irmão, neste trecho, o centurião demonstra a sua compreensão profunda
do que é a autoridade. E esta autoridade do Senhor Jesus que ele ouviu falar, ele está aí. E ele cura, ele faz milagre, ele é poderoso. E ele pode curar este meu servo, que ele amava. Amado, quando nós amamos alguém, de verdade, você se preocupa com essa pessoa. E a melhor coisa que nós podemos fazer é nos doar e fazer algo na vida que nós estamos aqui. É algo de obra. Não adianta amar só de boca. Se você pode, vá lá e ajude. Vá lá e dê o que você pode. Dê o socorro que é necessário. Faça a sua parte. O Senhor se agrada nisso. Mas a oração é algo que não pode faltar nunca. Interceder, chorar, fazer, até propósito com Deus. Jejuar por alguém. Chorar de madrugada com o joelho no chão, ou às vezes onde você estiver chorando. Não precisa ninguém ver, não precisa tocar trombeta, não. Você está fazendo e o Senhor dos céus está dizendo, ele verdadeiramente ele tem amor. Verdadeiramente ele entendeu. Ele faz o que pode, o que está no seu alcance, mas também chora, ora, clama, pede e vai aos pés do Senhor dizendo, Senhor, socorre, ajuda. Aleluia, aleluia. Porque, irmão, ele sabe que assim como ele, como um oficial romano, uma autoridade, tinha 100 sob os seus cuidados, era poderoso, era um centurião romano, cuidava de 100. Então ele tem autoridade sobre os seus soldados, ele dá uma ordem e acontece. Então ele diz, Jesus tem autoridade sobre as realidades espirituais e também as realidades físicas. Ele entendeu. Por isso Jesus disse, eu não encontrei em Israel tamanha fé. Amado, quando você tem uma fé que quebra as barreiras desse mundo que nós vivemos, do visível, e entramos no sobrenatural, o céu, irmão, treme quando há alguém que realmente dobra o joelho, chora, clama, pede, com a fé que vai além dos seus limites. É pela fé nós vamos saltar muralhas. A fé dele não requer que Jesus esteja fisicamente presente para que a cura aconteça. Foi isso que ele falou. Jesus está presente, nós estamos vendo Jesus hoje, irmãos. Mas Jesus, ele cura, porque ele está no nosso coração. E não é preciso ver, mas eu preciso crer que o Senhor é poderoso. É Ele que pode mudar o quadro da história de qualquer ser humano. Ele pode pegar aquele que está abandonado na sarjenta, sociedade não quer, família não quer, ninguém quer, não presta para nada, mas quando você se coloca na posição e vai interceder como eles foram ter com Jesus, e você vai pelas madrugadas chorando, clamando, derramando lágrimas por alguém que nem às vezes te conhece, é amor. E o Senhor, ele pode fazer algo em favor daquele que eu e você clamamos e pedimos com fé. Aquele que não tem fé é semelhante às ondas do mar, vai e volta. Duvida, amado, não duvide do Deus que você serve. Esse Deus pode todas as coisas. Sabe, quando a gente vê essa autoridade, aqui nós podemos refletir sobre o poder da palavra de Jesus em nossas vidas. É a autoridade dele. Muitas vezes buscamos sinais ou experiências mirabolantes,
Mas a verdadeira fé, ela se firma na confiança, é na palavra de Cristo. É a palavra que tem todo o poder. Se você leu a palavra, busca a palavra, crê na palavra, apenas creia e você verá o que Deus há de fazer na minha e na sua vida. Eu creio, irmão, que pela fé o Senhor vai alargar os limites desta congregação. Ah, mas como? Eu não sei, meus olhos não podem ver o que Deus vê. Mas pela fé eu vejo coisas grandes. É pela fé. Deus pode, irmão, mudar e olha, chega, não vai mais ficar aqui nesse lugarzinho porque eu tenho algo grande. Eu creio nesse Deus que é grande. E Ele quer, irmão, que a gente saia e vá buscar as almas, vá ganhar almas, vá fazer a sua obra, vá fazer o ID, porque Deus nos chama pelo nome. Aleluia! No verso 10 e 12, nós vamos ver uma fé que surpreende o Senhor Jesus. Que fé maravilhosa! Que fé! Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam ele parou e fez questão de dizer até aos discípulos que estavam com ele. Jesus teve ele para e conversa com eles. Em verdade, vem cá, eu vos digo, todos que estão ouvindo, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Sabe, quando você e eu oramos por alguém, mas ficamos, irmãos, ora, mas na verdade não crê. Amado, o Senhor quer romper barreiras. Ele vai levantar homens e mulheres que vai orar e vai chamar a atenção de Deus, porque a fé que nós vamos, irmão, buscar é uma fé que chama a atenção de Deus. Na minha casa, na minha família, na minha vida, no que eu penso, no que você pensa. Às vezes você quer algo, amado, se você sonha com algo, coloque no altar de Deus e busque no Senhor e diga: Senhor, você não está vendo, mas a tua fé é uma fé que vai além do que nós estamos vendo. Aí o Senhor dos céus vê que você tem uma fé que Ele quer que cada um de nós tenhamos. Que Ele diz: se você tiver uma fé tamanho de uma semente, sabe, pequenininha, de nada, uma coisinha de nada, de uma mostarda, coisa pequena. Se você tiver essa fé, esta fé vai dar a mim e a você, para que a gente mande o monte sair de um lado e para o outro. Mande as coisas acontecerem, porque é o reino espiritual que o Senhor tem toda a autoridade. É o Senhor que pode fazer na minha e na sua vida coisas grandes e maravilhosas. A admiração de Jesus pela fé do centurião é notável. Ele não esperava encontrar uma fé tão poderosa em meio ao povo de Israel, que deveria ser mais conhecedor das promessas de Deus. Era em Israel, todo mundo conhecia, todo mundo sabia, todo mundo lia, todo mundo estava dentro da sinagoga, todo mundo era filho de alguém que era judeu, que era importante, que ouviu falar de um Deus todo-poderoso. Mas um homem que vem totalmente contrário, ele vem ensinar a esses que se achava tão importante, porque tem muitos religiosos dentro da igreja. Amado, religião não salva, quem salva é Jesus. Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso tudo, e é Ele que vai fazer a diferença, irmão, em nossas vidas. Deveria conhecer em Israel o contraste entre um gentio, um não israelita, e os próprios israelitas.
é um tema forte, irmãos, que Mateus levanta, dizendo: olha, aconteceu isso. Eles estavam aí, eles eram muito religiosos, eles querem muita coisa, mas este aí não era, mas ele vem e mostra o que é uma verdadeira fé. E quando nós olhamos isso, o que isso podemos aplicar na minha vida e na sua vida? A fé, irmão, pode surgir nos lugares mais inesperados, em situações. Não fique achando que eu e você, nós somos santos, nós somos isso, nós somos mais. Não é bem isso, irmãos. Sede santo, porque eu sou santo. Nós temos que nos separar de tudo que é maligno, tudo que é pecado, sim, e isso devemos. Mas isso, irmão, não quer dizer que você e eu somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhores. Nós buscamos, irmão, a presença do Senhor para que Ele venha nos ajudar a continuar caminhando, olhando para Ele. Sabe, tem gente, irmão, que às vezes você fica falando, amado, é melhor ficar calado, porque tem pessoas que têm uma fé que a gente às vezes, poxa, por favor, o Senhor ouve o clamor, irmãos. O Senhor ouve o clamor daquele que verdadeiramente reconhece a sua autoridade, o seu poder e a sua maravilha. Nós não podemos subestimar a fé das pessoas. Muitas vezes são vistas como fora dos padrões religiosos. Tem irmão, às vezes, que está fazendo coisa, irmãos, eu já vi situações na minha vida, que eu estava, meus netos estavam no hospital, estava para morrer, eu nunca esqueço isso, nunca esqueço. Eu fui no Monte da Amendoeira, para falar para muitos aí que são religiosos, que são muito, sabe, muito teólogos, muito conhecedores da palavra, muito isso, muito aquilo. A gente tem que vigiar para a gente não entrar por esses caminhos. Amado, fique atento, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Meus netos estavam morrendo, um nasceu morto, foi botado na pedra, está aí, porque Deus é bom, Deus de milagre. Tiraram o G1, tiraram o G2, foi isso que falaram com ele, é G1 e G2. Tira o G1, bota para cá. Estava ali todo, parecia uma beterraba, sangue muito, não dava para correr sangue, era uma preocupação, é rápido, vai morrer. Na ciência aquilo ali é. O outro saiu sem sangue, porque esse pegou o sangue dele, ele estava com um olho aqui, outro olho ali, está aí, Luquinha. Isso é Deus, Deus é tremendo. Botaram na pedra, fica na pedra, correram tudo para o outro. Daqui a pouco o Senhor diz: não, esse... Tinha gente orando, tinha pessoas orando, nós estávamos orando. Deus é tremendo. Eu cheguei no monte, irmão, para orar, eu sei o meu coração como estava, de ver meu filho. Quando eu vejo meu filho chorar, é a pior coisa que eu tenho na minha vida. Cheguei no monte, eu estava com o coração, sabe, angustiado. Minha esposa estava. A gente tinha que subir o monte, eu nunca esqueço. Então, quando eu cheguei ali, parei meu carro, veio um rapaz que estava bebendo água, ali, um monte ali da Amendoeira. Ele veio, aí quando me viu, ele disse, viu o lance do meu carro da Estrela do Botafogo. Você é isso, brincando. Eu comecei a rir com ele, abracei ele, e quando eu abracei ele, ele me abraçou. Aí eu me afastei, ele disse: irmão, posso falar uma coisa para você? Eu pode. Ele: olha, quando você me abraçou, o Senhor me revelou que você está angustiado. Uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande. Eu estava rindo, irmão. Deus faz isso. Eu conheço um Deus, irmão, que faz milagre. E o Deus que faz milagre, Ele faz qualquer hora, em qualquer lugar. Não podemos olhar as coisas, sabe, e ficar atirando pedra. Não atire pedra em ninguém, apenas seja fiel à palavra. E ele chegou e disse: olha, o Senhor manda te dizer, nem ela nem os pequeninos vão morrer. Eu chorei. Até quando eu subi disso, chegou, já me falaram que nem ela nem ele vão morrer. Ele falou, o Deus usou um rapaz
Ah, mas ele é doido, ele é aquilo, ele só vive em monte. Porque tem muita gente falando isso. Mas Deus usou ele porque eu estava chorando. E quando eu ia saindo, ele disse: não, agora você tem que orar por mim. Aí me deu uma foto lá, uma foto não sei de quem, me deu ali. Comecei a orar e Deus me levou para falar coisas que eu não conhecia ele. Deus faz isso. E eu falei coisa, comecei na oração, falando para ele o que ele precisava. Ele chorava também. E ele disse: vou sair daqui com a vitória na mão, porque Deus me deu. Deus me abençoou. Então saiu dali, eu saí, quando eu subi, ela sabe. E ele diz: pela manhã, ele disse, pela manhã, você crê? Eu digo, creio. Deus que surpreende, vai surpreender. 9h da manhã, meu filho liga. Quando liga, ele ouve. Está todo mundo surpreso aqui. Porque parou isso, o outro está aqui, o outro está ali. Deus fez um milagre. Se Deus de milagre que nós servimos, não deixe roubar a sua fé. É esse Deus que faz milagre. Sabe? O Senhor, irmão, está dizendo: olha, não fique zombando da fé de ninguém, daquele que tem Jesus, daquele irmãozinho, daquele que faça a sua parte, continue buscando, tenha fé, porque Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Porque isso nos convida a uma reflexão, como nós avaliamos a fé dos outros. Como nós avaliamos? Sabe, no verso 13, ele mostra a inclusão, porque ele era gentil, a inclusão no reino de Deus, através da fé. E disse Jesus ao centurião: vá, e como você creu, assim lhe será feito. E na mesma hora o seu servo ficou curado. Jesus, irmão, não só atende o pedido do centurião, mas também demonstra que a fé verdadeira é a fé que importa, sabe? É o que importa para entrar no reino de Deus, é ter fé, saber que Ele tem toda a autoridade, que Ele é o único Senhor e Salvador, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é aquele galardoador daqueles que o busca verdadeiramente. Aleluia! Não a linhagem ou conformidade cultural de alguém, não. Ele abriu as portas para todo. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cura desse servo simboliza as muitas bênçãos, irmão, que vêm pela fé e a inclusão de todos aqueles que creem que Jesus é o único Salvador da humanidade. Aquele que crê, irmãos, entrega a sua vida verdadeiramente, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor salva, o Senhor é um Deus poderoso. Sabe a aplicação que nós podemos aplicar para nós? Estamos todos nós convidados a participar do reino de Deus, independente da nossa origem, dependente da nossa posição. Ele te chama, ele diz: olha, eu morri e ressuscitei para te salvar. Ele quer salvar a todos, ele quer salvar a todas as famílias, ele quer abençoar a todos aqueles que chegam a ele e clama e pede a ele e reconhece que sem ele não há salvação. Devemos todos refletir sobre como acolhemos aqueles que vêm a nós em fé, pedindo pela fé a minha vida e a sua vida, pela fé. Não olhe a roupagem de ninguém, não olhe a posição de ninguém, apenas creia que Deus é o Deus que transforma vidas. E se vem a nós, irmãos, é porque o Senhor está mandando. Faça o que Deus quer que nós venhamos fazer. Fale do amor dele, pregue a palavra, ame a todos, não olhe a quem, mas faça o que Deus quer que nós venhamos fazer. Alcançar vidas é pela fé que nós vamos soltar muralhas. A história desse centurião, irmão, nos ensina a verdadeira fé, marcada pela humildade,
reconhecimento da autoridade de Cristo e uma disposição para acreditar nas promessas de Deus, que possamos aprender a cada dia mais com o exemplo deste homem, a aplicar esses princípios em nossas vidas, buscando sempre uma fé que honra Jesus Cristo acima de qualquer coisa, e honrar e ser capaz de mover montanhas pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que é poderosa. Deus pode fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida. Ele pode mover montanhas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É esse Deus que nós servimos. Amado, ore com fé. Tenha fé. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Não deixe aquilo que vem atrapalhar a sua fé. Amado, não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Os meus olhos podem não ver, mas mesmo não vendo, eu já creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus vai fazer coisas grandes, porque Ele é poderoso. Os meus olhos não veem, não importa, eu creio. Isto faz a diferença. Vão dizer que você é doido, é doida. Não, eu sou doido por Jesus, e eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre, é um Deus poderoso, e é um Deus que pode fazer coisas maravilhosas, trazer à existência o que não existe. Eu não estou vendo. Não vá por esses caminhos. Ande pela fé. Pela fé, irmão, às vezes nada está acontecendo, mas você está vendo o que ninguém vê, é a fé. Então nada me abala, nada te abala, porque é pela fé que nós andamos. Eu ando pela fé, eu creio que esse Deus vai fazer coisas grandes. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres aqui, cheio do Espírito Santo, para ganhar almas e fazer coisas grandes. Eu creio num Deus que opera milagre, tira aquele que está designado pelos médicos. A ciência já disse não, mas o Deus que eu sirvo, Ele diz sim, quando Ele quer. Deus é poderoso. Se Deus quer, ninguém pode impedir. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos chama dizendo: tenha fé, continue. Eu sonho com isso. Tenha fé. Não apenas sonhe, mas realize na sua mente, no seu coração, pela fé. Os meus irmãos, todos eles vão entregar a vida a Jesus. É pela fé. Se eu olhar com esses olhos carnais, impossível. Mas pela fé, pode meus olhos não ver, mas o Deus que é poderoso, Ele pode fazer, mesmo quando eu não estiver mais aqui, mas Ele faz, porque Ele é um Deus grande. Crê nisso? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus Todo-Poderoso, Pai. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grande. Se você crê, tudo é possível ao que crer. Esse é o nosso Deus. Eu creio, irmão, que Deus vai fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus grande, o Deus poderoso. Aleluia!